Muito bem, vamos então para o nosso momento Global Forum Coffee, que tem o patrocínio da Danone. Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, continua conosco aqui no estúdio. Quero convidar então para esse próximo debate o Felipe de Oliveira de Souza Santos, graduado em farmácia, mestre em políticas públicas de saúde da Fiocruz Brasília, especialista em gestão de políticas informadas por evidências, IEP Sírio-Libanês, especialista em gestão da assistência farmacêutica UFSC, atualmente como gerente executivo de assistência farmacêutica na Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. E também a Luciana Bahia, médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em endocrinologia e metabologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em ciências médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do Departamento de Saúde Pública e Economia da Saúde da Sociedade Brasileira de Diabetes, pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia de Avaliação Tecnologias em Saúde. E para fazer a moderação, convido Érica Camargo, farmacêutica bioquímica, com mais de 20 anos na indústria de saúde, nutrição e farmacêutica, head de acesso ao mercado da Danone. Érica, seja muito bem-vinda, é com você. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui, participando para falar desse tema, né? A gente bem sabe o quanto a gente trabalhou para que isso tudo pudesse ser possível. Então, eu acho que sem mais delongas, né? A gente estava aqui vendo o debate passado, muita discussão extremamente relevante, acho que alguma coisa tem a ver com o que a gente vai falar agora, né? Que é principalmente a questão das políticas públicas de saúde, mais especificamente de nutrição. Então, Marlene, se você puder abrir, né, fazer uma abertura e falar a sua expectativa também para esse debate, vai ser muito bom. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Érica, a todo o time da Danone, né? Nos últimos meses, passei a estudar, participar de discussões, eventos e até desse grupo de trabalho que me honra muito fazer parte, né, sobre um tema que me tocou muito. Se a gente falar de desnutrição clínica, doença de alta prevalência nos hospitais, é praticamente desconhecida pela população brasileira. Acabamos, no painel anterior, de falar da importância da comunicação, né? E aí, os portadores de doenças crônicas, os pacientes oncológicos, correm risco 3 vezes maior de desenvolvê-la, e, no caso dos idosos, o risco é aumentado em 2 vezes. Acho muito importante resgatar a seguinte mensagem: a alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, direito social garantido pela Constituição, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade e cidadania. E o que queremos é, de forma propositiva, atualizar a nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAM. As causas da desnutrição podem ser por inanição, doença e envelhecimento, isoladamente ou em conjunto. A desnutrição relacionada à doença é um problema de saúde pública global, né? Não é só aqui no Brasil, que afeta entre 20% e 50% dos pacientes hospitalizados. O déficit nutricional registrado por pacientes em situação crítica, muitas vezes também sequer é identificado ou diagnosticado, e muitas vezes tardiamente, o que pode aumentar o risco de infecção, aumentar o tempo de cicatrização, afetar o sistema imunológico e ainda ampliar em cerca de 5 dias o tempo de internação necessária daquele paciente, né?
o que gera um aumento significativo dos custos e colaborar para a demora na liberação de leitos. Considerando o momento da pandemia que vivenciamos há quase 2 anos, com escassez de leitos para pacientes que necessitam de internação hospitalar para tratar a Covid-19 e as demais doenças que não deixaram de existir devido à pandemia, esse é mais um alerta importante que devemos dar à nossa população, pois estamos todos sujeitos a ter diagnósticos. Dados pesquisados indicam que cerca de 60% dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus têm desnutrição e necessitam de terapia nutricional. Como o Instituto Lado a Lado pela Vida trabalha pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, pela melhoria da sua gestão, da qualidade do atendimento e dos tratamentos disponíveis no nosso país, a gente precisa entender que 150 milhões de cidadãos que utilizam esse sistema precisam ser beneficiados. Entendemos que a terapia nutricional oral é uma importante aliada para a recuperação dos pacientes. A terapia nutricional pode reduzir dias de internação, complicações e uso de recursos hospitalares. A situação epidemiológica brasileira justifica a tomada de ações de alimentação e nutrição no contexto da atenção primária. As crescentes demandas de atenção à saúde decorrem dos agravos que acompanham as doenças crônicas não transmissíveis e as deficiências nutricionais, reflexos de uma alimentação e estilo de vida não saudável. As ações de alimentação e nutrição na atenção primária contribuirão tanto para a qualificação como para a garantia da integralidade da atenção à saúde prestada à nossa população. Para isso, precisamos urgente do fortalecimento da atenção primária, como discutimos no painel anterior. Esses pacientes estão na atenção primária, na média e alta complexidade. Criar linhas de cuidado e qualificar o cuidado, ampliar o acesso e responsabilização, agregar valor aos processos assistenciais e promover a tão sonhada equidade. Para isso, precisamos educar, informar e reeducar a todos sobre a importância da terapia nutricional oral. Engajar e mobilizar pacientes, familiares e cuidadores e a sociedade civil. Sensibilizar e pressionar, porque não adianta só sensibilizar, nós precisamos pressionar gestores públicos e privados e formuladores de políticas públicas por mudanças que possibilitem a cada brasileiro ter acesso à alimentação e nutrição de forma igualitária. Não teremos tudo para todos, mas precisamos garantir para aqueles que precisam esse acesso, que ele tenha disponível no momento correto de sua jornada como paciente. Se esses argumentos ainda não são suficientes para impactar ou sensibilizar a decisão pela cobertura da TNO prescrita aos pacientes, há um outro dado que estimula ainda em atuar por essa causa. É a preservação da vida dos pacientes. Temos consciência que precisamos atuar em várias esferas. E o mais importante, em rede, sempre propondo um diálogo propositivo, pois o paciente ele tem pressa e ele não pode esperar. Eu agradeço muito, Érica, estar aqui participando e ter trazido esse tema para dentro da nossa instituição. E aqui está o meu compromisso da gente juntos e envolvendo outros setores da nossa sociedade a trabalhar pela incorporação da TNO.
Nossa, Marlene, muito obrigada. Assim, eu fico de fato sensibilizada pelas suas palavras. Eu acho que o mais legal, né, é que essa foi uma mudança de mindset que aconteceu com você e aqui no Instituto Lado a Lado. Porque acho que assim como você era, né, milhares de brasileiros, milhares de pessoas, inclusive profissionais de saúde, desconhecem ou não dão a devida importância para o papel que a nutrição e a alimentação, e principalmente a nutrição especializada, tem também no manejo de pacientes que necessitam, né, desse suporte nutricional. Então, o que eu gostaria, né, com esse debate é que mais pessoas depois pudessem entender a profundidade, né, e o significado que a nutrição tem. Você citou algumas doenças, você falou de oncologia, a gente pode falar dos idosos, eu acho muito importante, né, a gente vê a pirâmide etária mudando e com projeções ali que realmente a gente precisa começar a discutir isso mais, caso contrário, o que vai se ver aí são idosos improdutivos. E o que a gente quer é falar e lutar por uma jornada do envelhecimento ativo. Né? Então, assim, só tenho a agradecer as palavras e gostaria de convidar também a doutora Luciana Bahia. Eu acho que ela vai contar um pouquinho mais, né, dessa história, que você já fez uma introdução brilhante de como foram as reuniões, da formação de um grupo técnico para debater essa questão da nutrição e das políticas nutricionais vigentes. Doutora Luciana. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para participar desse evento tão importante para a discussão da saúde pública no nosso país, dentro desse contexto complexo que nós estamos vivendo de pandemia e já antevendo os problemas pós-pandemia, aqui com foco na questão da nutrição especializada. Eu sou médica endocrinologista, trato pacientes no dia a dia, mas tenho uma visão também de saúde pública por trabalhar com avaliação de tecnologia em saúde. E a gente está falando aqui de uma tecnologia em saúde, da nutrição especializada como arsenal terapêutico para certas condições, para certas doenças. Então, eu tive uma oportunidade muito boa e única de participar desse grupo de trabalho com profissionais de saúde com diversas perspectivas e visões do problema da desnutrição. Isso foi muito enriquecedor e construtivo. Então, nós passamos do momento de observação, de análise criteriosa de toda a evidência científica que há disponível no mundo e no Brasil sobre desnutrição e suas consequências clínicas, consequências sociais e econômicas, os dados epidemiológicos brasileiros, né, que não são muitos, mas existem dados muito impactantes, e também a visão prática do gestor público e do gestor privado, como se organizam as redes de atenção, o sistema de saúde para diagnosticar e tratar esses indivíduos. Então, são chamados gargalos de assistência, que nós, com todas essas discussões, esses meses de trabalho, podemos desenvolver um documento, um white paper, que eu convido todos os senhores interessados a lerem, para refletirem nessas ações propositivas, como a gente pode iniciar a implementação dessas questões. Um documento propositivo para acesso da população mais vulnerável à terapia de nutrição especializada. E quando a gente fala população vulnerável, o nosso foco foi na população de crianças até 3 anos, a primeira infância, e na população de idosos. Então, é claro que a nutrição adequada é fundamental para o desenvolvimento ponderal, estatural, intelectual dessa criança e também para dar condições clínicas dessa criança durante intercorrências de saúde na sua vida. Existe um estudo muito interessante mostrando que no momento da hospitalização de crianças nessa idade, em torno de 50% tinham diagnóstico clínico de nutrição. E como a Marlene falou, essas crianças vão ficar mais tempo internadas, vão responder pior a um tratamento para um processo infeccioso, assim como em populações adultas e de idosos. Então, assim, o foco na primeira infância, em condições especiais também, que merecem um olhar diferenciado, como as alergias alimentares, as anemias carenciais,
certas doenças metabólicas, como a fibrose cística, certos quadros de epilepsia muito assustadores, refratários ao tratamento, e que a nutrição pode, e sim, deve ser um aliado terapêutico. No outro extremo da vida, né, seria a população de idosos, que também foi nosso foco de trabalho. Nós temos a população que mais cresce no país e no mundo. O envelhecimento populacional trouxe uma realidade difícil de enfrentar. É uma fase da vida que as pessoas ficam doentes, as doenças crônicas aparecem, as neoplasias aparecem. E existem certas condições que são muito pouco diagnosticadas, negligenciadas. Eu posso citar aqui como exemplo a sarcopenia, que é a perda muscular generalizada. Essa condição ela é muito frequente, ela está associada com perda funcional, com maior risco de quedas, com perda de autonomia desse idoso, dependência da família, dependência do sistema de saúde. E um indivíduo que tem um diabetes, um câncer, ele vai evoluir muito pior, vai responder pior à quimioterapia e todas as intercorrências em função desse déficit carencial. Então, esses foram os focos da nossa discussão, e o documento vem com uma ação propositiva de incorporação, ou seja, de aprimoramento da nossa PNAM. A PNAM tem 20 anos que foi estabelecido um grande avanço na promoção de saúde com base na nutrição, mas ela tem que ser discutida, atualizada e aprimorada. E com isso nós podemos levantar essas questões aqui para discussão com vários integrantes aí do sistema, né? Vários integrantes do sistema de acesso à saúde. Nós identificamos também problemas muito sérios de fragmentação do atendimento, diferença de realidades entre sul, norte, nordeste, cidades do interior, capitais. Ou seja, há uma necessidade de uma política integrada de saúde, a nosso ver, com uma coordenação do Ministério da Saúde, que permita estados e municípios terem um programa de acesso uniforme, e que tem uma oferta permanente, né? Isso acho que o Felipe pode colocar muito bem em nossos projetos de sucesso dentro do SUS, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? A proposta é uma nova diretriz dentro da PNAM, que seja focado na nutrição especializada, que reconheça o profissional, como a Marlene comentou, o profissional da atenção básica. Esse tem que ser, ter uma noção de diagnóstico dessas condições que muitas vezes são negligenciadas, para indicar, referenciar essa criança ou esse idoso por uma atenção especializada. E aí a gente pode criar critérios de elegibilidade muito específicos, sabendo que a intervenção, a tecnologia é eficaz, ela é segura, mas ela tem um custo para o sistema. E a gente realmente tem recursos escassos, a gente tem que utilizar esse recurso para a população que vai ter maior benefício. E, por isso, estabelecer a população elegível, clara, né? Diagnóstico da situação, estabelecer que tipo de terapia especializada essa criança ou esse idoso necessita, e aí sim, a gente ter indicadores de resultado. Isso também é uma ação propositiva. A gente tentar acompanhar esses pacientes. Não basta mostrar no clínico que é eficaz. A gente tem que ver no mundo real. Então, todos esses indicadores, essas propostas estão no documento do nosso grupo de trabalho, que a Danone coordenou, né, no sentido de levantar essas questões. Então, na verdade, eu convido a todos aqui para entrar nessa discussão conosco, para a gente tentar viabilizar, organizar um programa assistencial integrado, não só no sistema público de saúde, mas também no sistema privado de saúde, que possa prover uma melhoria de acesso à nutrição especializada, melhoria de resultados clínicos, qualidade de vida para essa população. Agradeço muito a oportunidade de participar desse debate e me coloco à disposição aqui para a gente conversar. Muito obrigada, doutora Luciana. Eu acho que você trouxe ainda esse papel ainda mais aprofundado, né, tanto para a primeira infância quanto para o idoso. Eu acho que é importante a gente realmente fazer jus, né, à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAM, que a gente tem hoje, porque, de fato, foi um grande avanço
nos últimos anos, né? A última atualização, porém, foi há 10 anos atrás. Acho que é isso que a doutora Lu colocou. Eu acho que faz parte do ciclo de políticas públicas essa revisão periódica, essa atualização. Eu acho que esse documento, o papel do grupo técnico no debate, né, dessas ações propositivas, eu acho que eles trazem subsídios, inclusive, para que essa discussão aconteça. Né? E também acho assim, muito importante o que a doutora Luciana colocou, a questão da implementação. Né? A gente sabe que existem situações em que a gente tem, sim, programas que a gente pode dizer que são programas que a gente pode se orgulhar, né? E outros que eu acho que precisa sair do papel, principalmente quando a gente fala nessa questão da integralidade da atenção primária com a atenção especializada. Né? Hoje eles entendem a nutrição especializada dentro da assistência especializada e talvez seja esse também um gargalo, como ela trouxe. Então, eu queria chamar o Felipe, que eu acho que ele tem aí exemplos, né? Eu acho que poderia contribuir bastante com exemplos de programas bem-sucedidos de nutrição no SUS. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, Luciana. Primeiramente, agradecer o convite, né, da Danone, do Instituto Lado a Lado. Parabenizar aqui na pessoa de Marlene a organização, o Instituto, a organização do Fórum. É fundamental que possamos debater cada vez mais os avanços, né, a agenda da saúde, e o evento está muito bem construído, com grandes personalidades, temas muito relevantes, e é uma honra eu poder estar participando aqui desse espaço. Bem, me cabe um pouco a ter sido um tema muito importante, né? O tema da nutrição é um tema que ela é determinante em vários desfechos de saúde, né? Ela é um tema que é uma condição, como a Marlene traz, uma condição básica, uma condição elementar, um dos pilares para a constituição, tanto do desenvolvimento quanto a manutenção e recuperação da saúde. Tendo em vista isso, vários locais, vários municípios, o nosso SUS é um SUS que nós temos 5.570 municípios divididos em 27 unidades federativas do nosso país, e essas unidades da federação têm diferenças, elas têm características diferentes e também têm desigualdades. E aí uma das grandes questões para esse tema é que nós temos uma política de nutrição muito importante, com um amplo debate trazido na sociedade sobre a importância da segurança alimentar e nutricional, e eu falo isso num momento muito crítico do nosso país, onde a gente vem com o crescimento do número de pessoas com fome, a gente vem aumentando, tendo cenas, né, deploráveis sobre o aspecto, sobre a fila do osso, e a gente está numa condição muito delicada de sociedade, e a gente não pode desvincular as duas ações disso. A nossa política de nutrição, ela visa várias questões relacionadas à saúde, como redução do sódio, a busca da alimentação saudável, mas a nutrição especializada, ela não é um tema dicotômico desse processo. Pelo contrário, ele deve andar junto. As necessidades em saúde são tão importantes quanto avançarmos na segurança alimentar e nutricional, na prática da alimentação saudável, como também dar condições para aquelas pessoas, isso é equidade, as pessoas que necessitam de aporte nutricional importante. E muitas secretarias, sendo estaduais ou municipais de saúde ao longo desse país, né, com 5.570, desenvolveram diversos programas de suporte, né, e de fornecimento de nutrição especializada, seja no âmbito da atenção básica, da atenção especializada e no nível terciário hospitalar. Muitos desses, no próprio SUS, temos vários exemplos, né, de instituições que entenderam que ter nutrição especializada é uma condição importante para poder rodar melhor leite, para você conseguir ter melhor condição de alta. Tudo isso
perpassa uma necessidade também, uma capacidade do gestor municipal, estadual, em ler o cenário, de identificar suas responsabilidades, de traduzir essa política tão importante, que já aponta várias coisas sobre a nutrição especializada, para algo que a Luciana trouxe muito bem, que é o tema da implementação de política. O que hoje, talvez, tenhamos muitas necessidades de discutir, é discutir uma necessidade de governança nacional e padronizada, conseguindo ter clareza sobre qual é o perfil de paciente. Luciana trouxe muito bem isso, sobre para onde devemos caminhar, para quais grupos são condições importantes e necessárias de serem tratadas em todos os 3 níveis de saúde e buscar soluções, uma lógica de governança, e aí a governança eu falo de protocolos, de organização de rede, documentos orientadores e também de financiamento. Porque o nosso SUS, como eu trouxe, é muito desigual. Nós temos cidades e dependem sozinha, e dependendo do parque industrial que eu tenho e a capacidade de trazer recursos, tem uma outra capacidade de outros municípios implementar políticas. Mesmo com condições, e temos também municípios com uma condição muito limitada, mas com a capacidade do gestor que entendeu a política, entendeu que aquilo trazia valor, né, não só custo, mas entendia que essas tecnologias de nutrição especializada trazem valor em saúde e traduzem resultados terapêuticos importantes, trazem uma nova perspectiva, mas também hoje num cenário onde a gente é difícil ter uma avaliação de políticas que faça uma avaliação mais ampla. A gente vai ter publicações mais limitadas e a gente vai poder ter pouca hoje capacidade de determinar e dizer, olha, essa estratégia é a estratégia que funciona. Né? Porque a gente tem baixa capacidade, pouca publicação, mas conhecemos realidades muito importantes. Eu posso citar a realidade do Distrito Federal, do Estado de Minas, do Estado do Maranhão, do Pará, vários estados com políticas importantes de alimentação e nutrição. O Rio Grande do Sul, com uma política importante também dentro do âmbito do componente especializado da assistência farmacêutica. Então, são locais com inúmeras projeções de política, tanto para a maioridade, aqui no estado da Paraíba, o município de João Pessoa tem tanto para pacientes em situação de oncologia, acamados, primeira infância, e essa é uma realidade que traz resultados importantes, e principalmente quando ele não é só um serviço de dispensação de tecnologias, mas sim uma organização de uma rede que lida com atenção básica, atenção especializada, NASF, atenção domiciliar e muitas vezes assistência farmacêutica nesse contexto. A gente precisa muito, nesses próximos anos, avançar numa política de governança que consiga definir quais produtos devem estar ofertados, quais entes deverão financiar, né, e mecanismos de monitoramento e avaliação dessa política. Porque só assim teremos capacidade de avançar e conseguir traduzir essa equidade, né, para todo o país, para todas as 5.570 municípios e os 27 unidades da federação. Acho que é isso que o nosso tema nos aponta com essas necessidades. E ficamos à disposição para o debate aqui nosso. Muito bom, Felipe. Muito obrigada. Assim, acho que você trouxe pontos extremamente importantes, né, falando como a nutrição especializada ela é importante para o desfecho, né, do tratamento, trouxe muito a questão das desigualdades, e aí eu queria ouvir, né, do grupo, dentro dessa temática de desigualdade dentro do SUS, como que poderia endereçar, né, ou na sua experiência, né, na experiência de vocês todos, para implementar de fato uma política pública que inclua a nutrição especializada e que consiga, né, ter a sustentabilidade também, a doutora Luciana falou, né, do impacto orçamentário, etc. Então, como que deveria ser endereçado essa questão para os gestores e dentro, né, de quem faz essas políticas, de quem tira isso do papel?
Ó, eu queria fazer um paralelo, tá? E acho que dentro desse paralelo, talvez aponte para algo mais concreto do que eu estou trazendo. Há aproximadamente 10 anos atrás, foi lançada a política, 9 anos atrás, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, ela definiu diretrizes, organização, qual é o objetivo, sobre quais bases essa política está fundamentada. Mas ela não se traduziu somente na política. Ela apontou a criação de um determinado serviço, de um determinado programa. E quando uma política ela consegue dar concretude e traduzir e apontar a necessidade de um programa, hoje no SUS a gente tem em todos os estados, né, a gente tem uma lista de medicamentos, uma RENAME, que deve ser seguida e deve estar disponível. Então, há publicidade sobre quais os produtos estão incorporados e devem estar disponíveis. Há a instituição de serviços para realizar a implementação dessa política. E há uma definição clara sobre quem os financia e qual é a fatia tripartite dessa conta. A gente tem, dentro da política de nutrição, uma política que define diretrizes, aponta responsabilidades e necessidades que devem ser enfrentadas, mas ela não aponta um programa específico, um serviço especializado que deva, e muito menos uma lógica de financiamento. Sem isso, a gente vai ter muita dificuldade de implementação dessa política em larga escala no país, sem ter adesão dos secretários municipais. Porque hoje ser gestor é uma decisão, muitas vezes, né, são fazer escolhas e decisões. Se você não tem uma linha de financiamento, se você não tem algo definido sobre quais são suas responsabilidades definidas, muitas vezes é fácil não olhar direito para isso. E às vezes não é nem só questão de vontade, né? São questões de escolhas. E é necessário que a gente torne público isso enquanto necessário. Nós temos incorporações de tecnologia no âmbito da nutrição que sequer foram implementadas, que não tem decisão há 3 anos sobre qual é o ente que vai financiar. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo prático, e pescando do meu lugar comum, né? Meu lugar da assistência farmacêutica, que é como se organiza uma política. Então, é isso que é fundamental e a gente precisa caminhar para isso. Excelente, excelente. Esse exemplo da assistência farmacêutica realmente é um exemplo que dá orgulho, né? Sou farmacêutica, então também acompanhei essa evolução e, de fato, a implementação e como isso foi tomando proporções ali, o que representa hoje para o Brasil, para a saúde pública. E, Marlene, o que você acha assim, do papel das associações de pacientes, de maneira geral, para que isso tome corpo, que ganhe voz, né? A gente viu que tem uma necessidade. Foi apontado o problema, foi apontado ali o Felipe dando possíveis caminhos para que isso saia do papel. Qual seria o papel das associações de pacientes e o que a gente pode fazer para que eles entendam isso e que se organizem para poder lutar para que as coisas aconteçam? Eu acho que a coisa básica, nós, da organização civil, nós temos que servir de ponte, né? E a ponte, ela tem que servir exatamente para fazer com que esse diálogo ele exista. O Felipe, ele colocou uma coisa que para mim é muito importante quando você discute políticas públicas, né? Nós fizemos um trabalho belíssimo, onde você já está dando a sua contribuição, né, como sociedade. Só que isso só vai ter valor se o paciente lá na ponta ele tiver acesso. O caminho ele é longo, mas a gente tem que... foi o que a minha instituição fez, foi o que eu fiz. Eu fui aprender, eu fui entender e fui ver a necessidade. E agora o que eu preciso? Eu preciso impactar. E o impactar é o quê? É levar essa informação da base aos gestores.
né? Lógico, o caminho ele vai ter vários atalhos e a gente vai ter que desenhar esses atalhos. Mas eu acho que nós estamos saindo com um documento muito bem embasado, com vários olhares das sociedades. A construção dele não foi fácil, né, porque cada um, né, tem o seu olhar, tem o seu dia a dia ali, né, e o que a gente fez? A gente se despiu de alguns valores e de algumas amarras. Por quê? Porque a gente entende da necessidade da nutrição especializada. Então, eu como líder da organização civil, o meu papel é fazer o quê? É ir em todos os cantos para fazer com que esse paciente ele tenha acesso. E, para isso, você tem que influenciar, você tem que bater na porta, você tem que... É o caminho. Né? Mas o que não dá é para um material riquíssimo como esse ficar numa gaveta ou ficar numa tela, né, de um computador, né? As pessoas têm acesso e não leva adiante. E aqui você teve o desejo, e todas as pessoas que estão envolvidas, a vontade de chegar lá na ponta, né? E é o que eu falei na minha fala inicial. O paciente que ele precisa, ele tem pressa, ele não pode esperar. Precisa melhorar a atenção básica? Precisa melhorar a atenção básica. O que a gente precisa fazer? Precisa buscar meios e criar esse diálogo, né? E eu falo, nós somos a ponte, né? Nós nunca vamos ser a muralha. Lindo isso, é muito, muito bacana. Eu acho que é fundamental o papel mesmo da sociedade civil para dar voz, né, para isso. E a partir do momento que eu vou falar isso várias vezes, porque eu acho que é um super exemplo, a partir do momento em que você coloca que você foi estudar, foi aprender, né, foi ver o papel que tinha dentro dos temas já que você trata, então de doenças crônicas, saúde do homem, etc., o quanto que é importante ter a nutrição, né, junto disso, como o Felipe falou, né, para colocar ali um desfecho mais positivo dentro do tratamento. E para a gente, assim, seria muito importante que tivessem outras organizações que pudessem também entender. Então, acho que esse documento ele faz um pouco desse papel de dar voz, né? E doutora, e aí, só para claro, concluir, eu acho o seguinte: a importância e a riqueza do trabalho em rede, né? Eu, enquanto líder de uma organização civil, sozinha não vou conseguir. Eu preciso ter outras organizações, precisa ter outras sociedades de especialidades, precisa ter outros agentes que todos nós temos que remar na mesma direção. Perfeito. Inclusive, assim, né, como endereçar isso para os gestores. É um pouco, queria ver, para perguntar para a doutora Luciana também, essa questão da importância dos dados. E a gente vê, né, o Felipe trouxe o exemplo da assistência farmacêutica, eu posso trazer um outro de doenças raras. A mudança no cenário de doenças raras para políticas públicas no Brasil nos últimos 10 anos. E o trabalho que eles fizeram, né, multidisciplinar ali, que envolvendo sociedade civil, gestores, indústria farmacêutica e sociedades médicas, enfim. E a gente percebe que, com relação a dados, vem sendo tratado de maneira diferente essa avaliação de tecnologias de saúde para a incorporação de um medicamento de doenças raras, por exemplo, que entram ali com altíssimo custo. O que você acha, né, do papel da nutrição e como que a gente conseguiria percorrer esse caminho e que tivesse também um olhar diferenciado em termos de avaliação e de robustez de dados e dentro da pesquisa clínica clássica? Bem, como a Marlene falou, a importância de unir forças, né? Diferentes atores dentro do processo. Eu trago aí uma importância, uma população, uma parte muito importante desse processo, que é o profissional que está na ponta, né? É o médico ou é o nutricionista que está na ponta identificando esse problema.
Infelizmente, muitas vezes você vê esse profissional que não tem essa consciência de necessidade de trabalhar em rede, para argumentar junto com o seu gestor a incorporação daquilo ali, pedindo até mesmo uma judicialização daquela tecnologia, né? Isso, às vezes, é um processo muito ruim para o sistema, né? Porque todos nós temos direito a tudo, mas não tem verba para pagar tudo isso. Então, assim, o que eu vejo, o papel do profissional de saúde, importante, dentro desse contexto da luta para a incorporação no seu contexto, no seu hospital, na sua cidade, no seu estado. Ao mesmo tempo, o profissional de saúde que faz pesquisa, né, que está no centro de atenção especializada, ele também não tem que reclamar que o SUS não dá, que o paciente não tem como ter acesso, ou que vai judicializar aquela tecnologia. Ele tem que se envolver para gerar dado, para mostrar, olha, na minha população isso funciona, olha aqui, essas crianças internaram menos, esse idoso aqui, ele melhorou a performance dele na caminhada, ele não cai mais. Então, assim, são dados fundamentais para qualquer argumentação, qualquer pleito. Mostre dados. Então, eu vejo, por exemplo, o meu papel como médica, que trato o paciente, meu papel como pesquisadora, que gera informação de efetividade, de impacto econômico, impacto clínico e impacto econômico. Esses dados são fundamentais nesse grupo aí, nesse tour de force que nós temos que ter para andar um pouco mais nesse pleito para prover a nutrição especializada. Muito bom, papel conjunto, né, e o papel fundamental dos profissionais de saúde na geração de dados e na questão também de dados de vida real, né, e talvez alternativas para aquela pesquisa clínica mais tradicional. A gente vai caminhando para o final, então queria ver as declarações aí finais. E se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, né, do white paper, do documento, também fiquem super à vontade. Eu, como a anfitriã, né, da casa, eu queria muito agradecer, né, a você, Érica, a doutora Luciana, ao Felipe, que são pessoas que a gente conviveu aí ao longo desses meses e que eu tenho uma grande alegria. Espero a próxima edição vocês aqui do meu lado, a gente fazer esse evento presencial, né, discutir e mostrar avanços, que eu acho que isso é importante. E o foco... eu estou muito feliz de trazer esse tema para dentro desse evento, porque aqui são 3 dias para discutir a sustentabilidade dos sistemas de saúde, né? Então, vindo com visões de outros países, mostrando a nossa realidade, o quanto precisamos avançar. Então, eu só tenho a agradecer, né? E vou estar junto aí com vocês. E eu costumo dizer, né, lado a lado somos mais fortes. A gente vai conseguir. Daqui a 1 ano, eu espero estar aqui para mostrar dados, mostrar números e mostrar o quanto a gente avançou. Muito obrigada, viu, doutora Luciana, Felipe e você, Érica. Que agradeço. Doutora Lu? Bem, eu agradeço aí a possibilidade de participar dessa discussão. Estaremos engajados aí nessa causa, né? Evoluindo aí, já temos um produto, nós já temos um filho desse trabalho, que é o nosso paper, que eu acho que a gente pode agora trabalhar muito na discussão desse paper, nos diversos aspectos, e para a gente poder evoluir e conseguir realmente uma melhoria de acesso à terapia especializada no nutricional. Muito obrigada, doutora. Felipe? Queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de participar desse debate, pela possibilidade, né, que foi enriquecedora, ter construído e contribuído para construir esse documento, esse white paper, né, produziu reflexões muito importantes para a minha prática, para a articulação interna dentro da secretaria, pela visão do outro cenário em demais estados. Então, foi fundamental. E nós, das transformações farmacêuticas, assim, entendemos que esse é um espaço que a gente precisa também ter novos parceiros, né? O sistema farmacêutico, muitas vezes, é um lugar de várias questões e, às vezes, está muito distante dos serviços, né? É muito importante que a gente conseguisse dar acesso aos pacientes o mais próximo possível das suas residências. Muitos pacientes
e principalmente no contexto acamado, estão em casa. Então, a gente tem muita expectativa que a gente consiga consolidar uma outra modalidade de serviço, uma outra característica, mas estaremos à disposição nos territórios que entenderem como necessário essa transformação ser parte desse processo de disponibilização e acesso de terapia nutricional especializada. É isso que eu espero, né? Que a gente siga avançando na construção das políticas e implementação delas principalmente. Agradeço a todos, Érica, Marlene, Luciana. Obrigado pela disponibilidade e pelo dia de hoje. Um abraço. Muito obrigada, Felipe. Eu agradeço, Marlene, Instituto Lado a Lado pela Vida. Queria parabenizar pelo evento novamente, organização, os debates excelentes. E, como mensagem final, só chamar a atenção para a importância da multidisciplinariedade, porque a gente debateu bastante, né, num grupo totalmente heterogêneo, com discussões excelentes. Eu acho que isso só enriquece esse debate para a gente conseguir mudar as políticas e trazer a relevância para a nutrição. Então, muito obrigada novamente. Obrigada, doutora Luciana. Obrigada, Felipe. E agradecer os outros integrantes também do grupo técnico que não estiveram aqui hoje. Quem sabe ano que vem eles estão aqui também. Muito obrigada, né? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Érica, pela participação e pela mediação aqui deste debate.